Saudações fotográficas a vocês que nos acompanham em mais um século da fotografia. Vocês devem estar se perguntando por que começamos com cenas aí da Segunda Guerra Mundial. É para lembrar o seguinte, algumas edições atrás falamos sobre a Hasselblad e nós contamos aqui que algumas câmeras foram capturadas durante a guerra, capturadas do exército nazista e levadas para a Hasselblad e perguntaram para eles se eles poderiam fazer alguma coisa parecida, uma coisa igual. Eles disseram que não, que eles fariam melhor. Pois é, hoje a gente vai falar de uma câmera alemã e que foi usada pelo exército alemão. Exatamente essa é a nossa Agfa Isolette, fabricada pela Agfa AG, primeiramente em Munique, e foi uma câmera extremamente longeva, durou décadas a produção com muitas variações. Ela começou na década de 30, 36, 37, e ela começou a sair primeiro com o nome de Isolette com J, porque a grafia no alemão, naquela época, tinha o J com o som de I, depois isso foi mudado, passou a sair com o I mesmo, em alguns momentos ela foi lançada como Isorette com R no lugar do L, e de forma que ela sofreu muitas alterações, muitas variações, mas foi uma câmera extremamente versátil. Aqui a gente vê a primeira, a parte de cima dela onde tem o ocular ali, o visor, era de um termoplástico, um termofixo, não era um termoplástico ainda, era um termofixo, mas era já uma resina plástica. E ela saiu com vários modelos de diafragma, de objetiva, de obturador, e saía a marca desses acessórios, desses componentes, na parte de baixo. Aqui nesse modelo a gente vê que saía com o nome da Agfa mesmo. Essa aqui é uma outra visão dela. Ela tinha a velocidade máxima que ela atingia de obturador era de 1/200. Vejam que coisa incrível. Era um obturador de íris central. E o máximo que ele atingia era 1/200. A velocidade mais baixa era 1/25. Mas essa câmera era muito versátil porque era fácil transportar. Esse fole, a tampa era fechada e ficava mais fácil de transportar. Aqui a gente vê uma que usava um obturador Vario, que equipou outras câmeras também. Aqui a gente vê dois modelos diferentes, um que usava o obturador Vario, que aparece escrito ali embaixo, e outra que aparece o obturador Prontor. Prontor era um fabricante que fazia o obturador, que era um obturador de lâminas metálicas, é uma coisa extremamente complexa de fazer, exige muita precisão. Esses dois modelos aqui, eles são muito conhecidos. E essa aqui, por exemplo, usa um Prontor, só que saiu com o nome de Pronto. Essa câmera usava aquele filme 120, que é aquele filme compridinho, que nessa câmera dava um formato 6x6 centímetros e podia fazer 12 exposições. E para a gente conseguir ajustar a posição do filme, a gente olhava através dessa janelinha vermelha que aparece no meio da tampa traseira aí, para a gente ver o número do filme chegando, para a gente posicionar o filme na posição certa. Não tinha um transportador, muito menos automático. E uma coisa curiosa é que eu mesmo aprendi a fotografar exatamente com essa câmera. Eu tenho uma Agfa Isolette e a minha, não dá para ver aqui na câmera, mas a minha é Isolette com J. Então deve ser a década de 40, se não for a década de 30, essa belezinha aqui. Ela tem obturador de até 200, 1/200 mesmo. E para a gente fotografar, a gente puxava aqui, armava, né, o obturador e depois disparava aqui e ela fazia o disparo. O ajuste era manual aqui, tanto da velocidade quanto da distância. Não havia como medir a distância e muito menos como fotometrar. Essa é a parte de trás dela, está aqui aquela janelinha vermelha que eu mostrei para vocês ali. E aqui, através dessa janelinha vermelha, a gente via o filme, o número do filme que era protegido por um papel. E eu aprendi a fotografar nessa câmera aqui e revelar os filmes também, né? Ela
Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos feitas com essa câmera. A gente vê com a nitidez que essa câmera tinha, as fotos de paisagem, né? Eu cheguei a fotografar em cor com essa câmera aqui. Mas olha a textura, o que ela conseguia de nitidez, inclusive, era uma ótica extremamente sofisticada para a época, era altíssima tecnologia, né? Aqui a gente vê foto com panning lá atrás, com movimento. A gente vê a diferença de claro e escuro, a gradação de zonas de cinza que esse filme conseguia fazer e a ótica permitia fazer isso. Mas ela teve várias versões, que foi aí da Agfa Isolette A1, A2, A3. Ela foi fabricada até passou a Segunda Guerra Mundial toda. No pós-guerra ela recebeu atualizações, teve a Isolette 2, 3, 4. Na verdade, até a 3, a Isolette 3, foi fabricada entre 52 e 58. Depois disso, eles lançaram essa aí, que é a Agfa, a Super Isolette. Então ela já tinha outros diferenciais. A gente pode ver aqui que a tampa de trás era fechada porque ela já tinha um sistema que permitia identificar o começo do filme e localizar sem que tivesse que ficar olhando por aquela janelinha. Um sistema extremamente sofisticado. Ela tinha também uma ocular aqui atrás, mas na frente ela tinha duas oculares. Como vocês podem ver aqui na primeira imagem, tinha duas, porque uma servia para medir a distância. Então ela já tinha uma forma de identificar o foco. A gente olhando pelo viewfinder atrás dela, a gente já conseguia identificar se estava no foco ou não. Ela já veio com uma série de inovações, e aqui a gente pode ver que a indicação aqui de velocidades, ela ia de 1 segundo até 1 por 500. Já era uma velocidade espantosa. Diafragma ia de 3.5 até 22. Já é uma objetiva mais encorpada, é uma objetiva mais com muito mais tecnologia e muito mais recursos, né? Para finalizar, uma história rapidinha. Eu conheci um senhor que, muitos anos atrás, que ele foi prisioneiro em um campo de concentração. E quando ele foi preso e que foi para o campo de concentração, ele conseguiu mocosar, esconder uma belezinha dessa de uma Agfa Isolette com J ainda. E lá onde ele ficou preso, ele conseguiu, não se sabe, não explicou como, conseguiu enterrar, envolver num pano alguma coisa, e enterrou e ficou lá. Por sorte, ele conseguiu ser resgatado ao fim da guerra, foi lá e conseguiu recuperar a sua Agfa Isolette. É uma câmera com história. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, na outra semana, estamos aqui com mais um assunto para vocês. Até lá.